Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e esse é um espaço para a gente falar sobre confiança, mentalidade e comunicação intencional. Hoje eu estou aqui com um convidado que é mais que especial para mim. O Túlio Cortella é um irmão meu do coração. Nossa amizade já tem 19 anos, acho que você leu no que eu coloquei aí. Sim. Eu contei. E ele é uma pessoa que eu considero uma pessoa incrível. Por quê? Incrível. Ele é incrível pela paz que ele transmite na presença dele. Então, é uma pessoa que ele é muito generoso, ele tem muitas qualidades. Como eu sou irmã do coração dele, eu já falei para ele, Túlio, você veio para trazer a paz. Que bom estar aqui com você, Muito bom te receber. Uma alegria poder participar desse projeto tão bonito, tão relevante que você tem desenvolvido e contribuir de alguma forma. Se eu trouxer a paz já está bom, já é uma grande tarefa. Eu tenho certeza, porque assim, só para mim você já trouxe a paz hoje, então já está valendo muito. Obrigada por ter vindo, por ter viajado para chegar até aqui. Obrigada pela nossa amizade, a nossa irmandade de 19 anos e por tudo que você já inspirou na minha vida, já me ensinou, já ouviu. E agora você vai trazer a luz, eu tenho certeza, para esse tema que a gente vai trabalhar hoje, que é um tema que eu acredito que não só as pessoas que têm desafios com a comunicação, mas acredito que é um tema que beneficia todas as pessoas do mundo. Nós vamos falar sobre medo. E como a gente lida com esse medo. E eu quero contar para vocês por que eu tive a ideia de trazer esse tema aqui. Eu já contei para o Túlio. A gente vai começar a falar sobre esse livro, Mais Esperto que o Diabo. Então, a minha ideia começou... Eu sempre tive vontade de falar de medo, mas por que eu estou trazendo esse tema agora? Porque eu sempre tive vontade de ler esse livro. Mas, como eu sou uma pessoa que eu ando com Deus, eu acredito em Deus, então esse tema diabo, para mim, ninguém gosta de ouvir falar do diabo, né, Túlio? Acho que não. É uma palavra que pesa, né? É uma palavra que pesa. E o autor é Napoleão Hill. Eu já li 2 livros dele, mas esse, Mais Esperto que o Diabo, eu falava, não sei se eu vou, eu tinha medo do livro. Eu tinha medo do livro. E aí, o que aconteceu foi que há mais ou menos 1 mês e meio, no meu condomínio tem troca de livros. Então, você tem um espaço que você coloca os livros que você não lê e você pode retirar os livros de pessoas que colocaram, se te interessar. E eu cheguei no condomínio e haviam 2 livros, um que eu tinha colocado e esse. Aí eu olhei, eu falei, não, agora o livro chegou até mim. E eu li o livro e foi uma grande surpresa para mim tudo que eu encontrei sobre o diabo. Coisas que a gente já sabe, mas ver escrito por um homem que entende tanto de mentalidade, né? Escreveu livros como A Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece. Livros muito, muito lidos. E saber que ele é cristão, né? Porque nesse livro eu descobri que Napoleão Hill é cristão. Foi bem transformador para a forma como eu penso. Tirou um pouco do medo saber que ele é cristão aí na sua leitura? Ou foi depois? Eu descobri depois, mas assim, eu comecei com bastante receio, vamos dizer assim. Mas depois que eu entendi o que ele diz que é o diabo, aqui quem o diabo é, eu descobri que não era uma novidade, mas que eu não entendi o impacto que tinha os nossos pensamentos, né? Então, eu chamei o Túlio, porque o Túlio, ele é a paz, o Túlio é pastor, o Túlio, ele vive, eu sei dizer porque o Túlio, ele vive uma vida real, né? Ele não é aquele pastor que ele tá lá
só estudando a Bíblia para fazer pregação. Não, o Túlio, ele é uma pessoa, como eu conheço ele como irmão, é uma pessoa que tem os desafios que todos nós temos. É uma pessoa. E que lida com os seus desafios de maneira... eu sou mais velha que você. Quantos anos você tem, Túlio? 42. Então, a gente se conhece desde quando você tinha, acho que 20... Faz 19 anos, você tem... Faz a conta aí, porque... 26. 47 menos 19, 26. 26. Ou 26, 27. 26 ou 20, 26 anos. 26, Sim. tá certo, a gente está em 2025, estou confundindo. Então, desde você muito jovem, eu vejo você lidando com os seus medos e desafios de uma maneira muito serena, tranquila. Então, acho que eu não ia ter uma outra pessoa para falar de medo de uma maneira mais profunda. E vou começar a falar do livro para a gente startar. Mas antes fale para as pessoas sobre você. O que Túlio Cortella comunica sobre Túlio Cortella? Porque eu já estava te apresentando empolgado e não deu chance de você falar. Além de ser seu irmão, eu sou casado com a Fernanda, sou pai da Rafaela, do Enzo, e atuo em Sorocaba, numa comunidade cristã, a comunidade Campolim, como pastor, e na minha atuação pastoral lido com pessoas, né, todos os dias, na busca por entender mesmo como a gente pode viver na prática, né, aquilo que a gente acredita, e aconselhando, cuidando de pessoas, né, falando em público, pregando. Então, a oratória é algo que está presente na minha rotina também, ensinando, né, e assim, construindo a minha trajetória vem dessa construção da teologia aliada às ciências sociais, que é uma outra parte dos estudos que eu tenho, assim, compondo quem eu sou hoje nessa trajetória dos últimos 20 e quase 25 anos. Maravilha. Maravilha, Túlio. Túlio é muito querido. Depois, lembra de compartilhar, ou se quiser já compartilha agora, como as pessoas te encontram. Você não tem mais Instagram? Eu tô fora do Instagram no momento, só tô com o LinkedIn. Lá também dá pra gente dialogar. Túlio Cortella, você me encontra lá. Não tem dois, né? Não. Túlio Cortella não tem dois, para confundir. Então vamos lá. Quando eu comecei a ler esse livro, Túlio, e com tanto receio assim, e eu trabalho com desenvolvimento humano há muitos anos, mas mesmo assim, para mim, foi assim, foi uma surpresa. Sempre entendi, né? Eu tenho no meu método um pilar, que é a mentalidade. Sempre entendi o poder dos pensamentos. Mas quando eu li o livro e o diabo foi se apresentar, né, no livro, na entrevista, ele contando que ele não é uma pessoa, ele não tem forma humana, ele é uma energia que atua nos pensamentos. E em duas áreas, principalmente. Nos pensamentos e principalmente nos pensamentos de medo. O medo de morrer, o medo da pobreza, são os dois principais que ele coloca. E também nos hábitos que deixam a pessoa alienada. Então, tanto medo quanto um hábito, que não é um hábito bom, deixa a pessoa, afasta a pessoa do raciocínio, de pensar por si mesma. Conduz a pessoa à alienação. E aí, foi uma surpresa, por quê para mim? Porque eu já sabia do impacto do medo, mas eu não entendia a força dos pensamentos na nossa jornada, assim, o quanto a gente perde de nós mesmos, das oportunidades de viver, né? E que isso é um plano do mal. Eu acredito no mal, que ele existe. Então, isso é um plano do mal e está tão pertinho de nós, né? No nosso pensamento. E falando
da comunicação, da autoconfiança, eu lido muito com pessoas que têm medo. Medo de falar em público, o medo de falar numa reunião com o seu chefe, com pessoas, com seus pares, alta liderança, o medo de compartilhar uma ideia. E aí... Então, o quanto o medo e esses pensamentos de medo, eles impedem a pessoa de realmente executar o que elas têm que fazer na vida. Porque a nossa voz, a nossa comunicação, ela existe para que a gente leve benefício para as pessoas, seja uma pessoa analista, seja um coordenador, seja um pastor, seja uma fonoaudióloga, seja um médico. A gente está ali, nossa comunicação é usada para que a gente construa coisas boas para o nosso redor. Então, quanto vem o diabo, essa energia negativa, e coloca, né? Eu acho que essa energia, seja o nome que ela tiver, ela tem a capacidade de desviar o foco, né? Nós fomos criados com objetivos de transmitir mesmo a alegria, transmitir conhecimento, transmitir a leveza e tanta coisa boa que a gente pode compartilhar na vida, e de repente o desvio de foco que faz com que a gente se perca na própria mente, né? Se perca dentro da gente e se sabote tanto, né? Agora há pouco, na hora do almoço, antes de chegar aqui, numa conversa com amigos, uma amiga dizia a respeito do medo de dar aula. O medo de dar aula, né? Você falou da comunicação, né? E uma pessoa extremamente capaz na sua formação e que transita bem na sua reunião ali de trabalho, com os colegas, não tem medo de expor a sua opinião, mas se ela disse, se você disser para mim, dê uma aula para os seus colegas de trabalho, eu já travo, né? Então, essa é uma sabotagem da mente e que é usada realmente para que a gente se perca e não encontre o caminho, né? O caminho do brilho que a gente pode trazer a esse mundo, né? Do compartilhar de conhecimento, de crescimento e de causar isso, né? Essa onda de crescimento e de valorizar o outro e de se valorizar. Então, eu acho que essa energia, ela é perigosa se a gente dá voz a ela no nosso interior, né? Nessa conversa com a gente mesmo, muitas vezes a gente acaba dando uma voz para ela que ela não deveria ter. E o livro fala disso, né? Sim. Então, a gente ter a consciência, eu preciso ouvir uma outra voz, né? E no cristianismo a gente sabe que voz é essa, né? A voz do Criador, da sabedoria, do conhecimento, e que empodera a gente de uma outra maneira, né? E traz à tona a nossa melhor versão. Que do meu ponto de vista, não sei do seu, mas acredito que até mais do que o meu, a versão original. Uhum. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes. Existe uma versão sua original. O que é a versão original? A que Deus criou. A que Deus criou. Então, nós, como seres que acabamos de nascer, nós não temos medo. Nós não nascemos para ter medo. A gente começa a circular o nosso entorno, né? Começa a ouvir o que as pessoas falam ao nosso redor, entender como o mundo funciona. A nossa primeira, segunda infância, não tem como sair ilesos delas, né? Eu fiz de tudo para deixar a minha filha ilesa. Estou fazendo de tudo, mas mesmo assim não consigo. Essas relações e o que a gente escuta, elas vão tirando a gente da originalidade, que é a essência brilhante, que é a essência de talento, de energia positiva, de coisas boas que nós somos criados para fazer. É a nossa marca pessoal no mundo, é aquilo de bom que a gente tem. Todo mundo nasceu para, assim, eu não gosto dessa palavra, né? Assim, para brilhar. Mas não é o brilho, assim, de holofote. Assim, todo mundo nasceu para ser luz na vida das pessoas. Sim.
E aí, essas interações que a gente tem, com tudo, né? Que a gente vê na TV, elas vão tirando a gente da nossa luz, se a gente permite, né? E tem uma coisa interessante aqui no livro, Túlio, que eu trabalho com os meus clientes essa questão do medo, né? Uhum. Então, como eu trabalho essa questão do medo? Vamos entender as crenças, o que te trouxe. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma cliente minha. Ela tinha medo, ela é uma pessoa muito competente. A história dela é que, assim, ela criou uma empresa, essa empresa foi comprada e ela continuou trabalhando na empresa. E aí, tinha reuniões, porque ela deixou de ser a dona da empresa, então ela tinha que conversar com as pessoas. E aí tinha algumas reuniões que ela tinha desafios para falar com as pessoas de alta liderança. E aí, o que acontecia com ela? Ela não conseguia falar em público. Histórias dela, do passado, que ela vivenciou no passado. Então, ela contou coisas assim do pai, que o pai bebia, o pai agredia verbalmente a mãe, e que ela via aquilo. Então, ela não conseguia falar naquelas situações para defender a mãe, ela queria falar e não falava. Então, carrega a história e transporta aquela história para uma reunião. Então, a gente revê crenças, muda, né? Entende que essa plenitude, essa essência, ela nos é tirada por medos do ego, necessidade de ser reconhecido, de ser amado, de controlar as coisas. Só que o livro ele traz uma coisa interessante, que aí eu quero que você explore. Ele é muito categórico aqui em falar que o único antídoto para o medo, assim, que vai fazer com que a pessoa ela ande, porque são duas forças, né? E aqui ele coloca, e eu quero saber a sua visão, que são forças iguais. São forças iguais, então assim, 50% de cada uma. E aí tem uma questão da programação do cérebro, que o cérebro não filtra. Por exemplo, se eu estou pensando, agora, né, a situação, a taxa de juros alta, Brasil, outro dia eu vi lá um vídeo, Brasil vai quebrar, o país está quebrando. Se eu começo a ser tomado, por isso o meu cérebro, ele não tem o dom de falar, isso não é bom para você, não pense nisso. Minha mente não faz isso. Não filtra. Não filtra. Ela pega. O pensamento que você colocar, ela vai entender que é o caminho e ela vai seguir. Então, eu que tenho um negócio próprio, imagina, eu vejo uma imagem daquela. E aí eu começo a pensar naquilo. Eu penso. Então, meu cérebro vai começar a agir de acordo com aquilo. Eu vou começar a acordar chateada, né? Um monte de coisa. Então, o cérebro não filtra. Não filtra. E aqui ele fala é muito claro que ele fala que o único antídoto real para a gente se livrar do medo é a fé e a oração. Ele está certo. Ele sabia o que ele está falando porque ele experimentou isso na própria vida. Que no começo do livro ele conta, né? Ele vive a experiência da fé. Né? Então ele não tem como negar isso e faz bem colocar em reconhecer isso, né? Porque o mundo ele vive esses dois polos. O polo do medo, que é alimentado pelo mal que existe nesse mundo, mas existe uma outra energia, uma outra força, e eu acredito que seja maior, apesar dele colocar aí 50% de igualdade, possibilidade, eu entendo didaticamente o que ele está querendo dizer, mas a possibilidade de crer e encontrar a força que não está em mim, né? Então, assim, essencialmente, eu não nasço perfeito e bom, porque esse mundo é estragado, avariado pelo mal, né, que está em nós. E a gente tem coisas boas, a imagem e semelhança do Criador está em nós, mas ali deformada pelo mal. E aí quando a gente encontra o caminho da fé, o caminho da oração, que é a reconexão
com o Criador, com o Ser Supremo, as coisas começam a se reencaixar, né? Aquilo que estava perdido começa a voltar a fazer sentido. E quando você me falou do medo, como a temática da nossa conversa, o primeiro verso da sabedoria bíblica que veio à minha mente foi João, a primeira carta de João, ele dizendo: no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Então, como é que eu lanço fora o medo? Como é que eu jogo isso para fora de mim? Para que outra coisa entre. E outra coisa tem que entrar mesmo, né? A luz divina que entra e começa a fazer parte da minha vida, que faz essa limpeza, né? Onde há trevas, a luz não existe. Onde há luz, não há trevas. É um polo oposto. Sim. E assim, a partir dessa conexão com o Criador, as coisas começam a se esclarecer. Quem eu sou e quem eu posso ser, né? Eu sou uma pessoa complicada. Eu tenho muitos defeitos. E todo ser humano é assim. Mas o que eu posso fazer, onde eu posso encontrar força para mudar essa situação? Seja para emagrecer, seja para conseguir falar em público sem ficar nervoso, ficar desesperado, perder o sono. Isso está além de mim, né? E essa conexão com o Criador faz com que a fé me impulsione e seja força para dar esse passo que sozinho eu não daria conta. Eu acredito que seja isso que ele tem encontrado, e a oração é essa conexão, né? A conversa, o diálogo com Deus a respeito das minhas dores, os meus dilemas, as complicações da minha alma, as rachaduras da minha alma, que ele pode tratar. Sim. Ele pode usar você, e tem usado como instrumento para cuidar de pessoas que têm essas rachaduras na alma, como todos nós, e que aí se libertam e encontram o caminho da reconexão consigo mesmas e com o Criador. Esse é o caminho. Sim. Muito bom. Eu esqueço que a gente nasceu imperfeito. Porque assim, eu penso uma criatura, né? Quando a gente vê o nascimento de uma criança, né? O nascimento de um filho, né? A gestação. O nascimento de uma criança, assim, a gente não consegue entender que ali há mal, né? É tudo tão perfeito, tão muito perfeito, maravilhoso, né? O processo todo. Mas você concorda que nascemos para ser brilho, nascemos para ser luz, não nascemos para ser... Nós, na essência, nossa fomos tendência chamados natural. a isso. Sim, fomos criados para isso, né? No meio do caminho há um desvio de rota e a gente precisa se reconectar para reencontrar esse caminho, né? Então, nascemos com esse chamado, com esse propósito, com certeza. E sabe, Túlio, quando eu te convidei para a gente fazer esse episódio, e pensando no porquê eu trabalho, né? Eu já falei várias vezes porque eu trabalho com oratório, porque eu não falava. Eu era uma pessoa extremamente insegura. E até os meus 36 anos, eu não conhecia a Deus, assim, eu sabia que existia Deus, mas na verdade eu tinha medo de Deus. Medo, assim, porque eu achava que Deus ia me castigar, né? Eu venho da minha primeira educação religiosa foi essa, assim, Deus vai te castigar. E aí como, né? A gente não é flor que se cheira, né? Na grande maioria das vezes a gente erra, peca, faz um monte de coisa ruim. Eu falo, não, Deus vai me castigar. E depois que eu te convidei para vir aqui, eu nunca tinha parado para pensar o quanto, quando eu conheci a Deus, quem Ele realmente é, que Ele é amor, que Ele é essa luz, que Ele é força, que Ele é bom e que eu posso chegar perto dele assim do jeito que eu for. Eu comecei a fazer uma análise da minha autoconfiança, porque eu não falava. E aí eu venci o medo de falar em público, eu tinha 27 anos. E eu fui conhecer mais a Deus com 34, 35, na verdade com 36 anos mesmo. E aí eu fiz uma análise de como a minha autoconfiança, ela melhorou ainda mais. Porque o que dava, fazendo uma análise, dava a impressão que era assim, era autoconfiante, mas não tinha plenitude na autoconfiança. Era autoconfiante porque, assim, controlava.
controlava... Uma técnica, Uma né? técnica. Eu controlava a respiração, eu controlava, eu fazia coisas que até hoje eu faço, né? Mas depois que eu conheci e passei a ter essa relação com Deus, que é uma coisa que eu quero que a gente explore aqui, e passei com essa jornada a ouvir a voz de Deus. Como a minha autoconfiança fez assim, ó. Não que eu seja a pessoa mais autoconfiante do universo, mas assim, como medo, para a questão de falar em público, eu não vou dizer que eu não tenho outros medos, porque tenho. E por isso que o livro fez tanto sentido para mim. Mas como essa questão do medo de falar, o medo de expor do que os outros vão pensar, ou se eu vou perder o controle da minha voz ou não, se eu vou esquecer o que eu tenho para falar ou não, como isso, assim, foi por água abaixo. Eu posso até entrar em situações, às vezes, com o coração batendo, mas assim, eu não tenho mais assim, medo. O substrato mudou, né? Assim, a base é outra. A base é outra. A base é outra. O medo, ele é um dos piores sentimentos, né, da humanidade. Acho que talvez o mais difícil, assim, de lidar, o terrível sentimento que a gente tem. E, de repente, trocar essa angústia, o medo de fracassar, de falhar, pela confiança em alguém que não está só em mim, né? Não sou só eu agora. Eu tenho a técnica, eu me preparei, mas o controle, o autocontrole e a tentativa de ter o controle, ela é muito pesada, né? Uhum. Tentativa de estar no controle de tudo e controlar. Eu não controlo o ambiente quando eu vou falar em público. As pessoas. Não controlo o público, não controlo, às vezes, um problema técnico e eu tenho que lidar com isso. Exato. E quando eu deixo esse controle que eu quero ter, e aí é pesado, nas mãos de quem pode controlar todas as coisas, realmente é uma leveza e autoconfiança, porque é confiança em mim mesmo, na minha capacidade, no meu preparo, mas também tem a ver com alto, com L. A outra confiança, confiar em alguém que está além de mim, acima da minha capacidade humana de resolver os problemas, seja guiar ele... minha voz. Isso, exatamente. Seja ele um problema que aconteça comigo ou com alguém que eu amo, então o medo de perder alguém, o medo de fazer falta para alguém, né? Esse medo que a gente tem de quando a gente se torna pai e mãe. Sim. Se eu faltar, se eu morrer, como é que fica meu filho? Como é que fica minha filha? Isso nos assombra, mas de repente, quando a gente faz uma oração e a gente entrega e confia, assim, eu não estou no controle da vida. Ele me deu a vida, eu posso vivê-la, vivê-la bem, da melhor maneira possível, sendo a melhor versão de mim mesmo que ele quer que eu seja. Mas eu não tenho controle. Isso tira o medo mais básico, que é o medo de morrer, né? E sabendo que ele cuida de coisas que eu não cuido, eu posso fazer uma aula mais tranquila, eu posso fazer uma entrevista, um podcast mais tranquilo, sabendo que ele está cuidando dos detalhes, está me conduzindo a minha mente, é ele que está orquestrando, pondo não as palavras, mais... né? Exatamente. Certas, dando os insights. Isso, iluminando. Não mais o lado escuro da força, o lado sombrio, né? Que é o peso de uma história que talvez venha à tona e traga esse pavor, o medo de falar, de se comunicar e até mesmo a certeza de que eu posso ir além. Né, o empoderamento que a gente fala, o empoderamento pelo Espírito de Deus, que sopra. E sabe, Túlio, eu vivo isso nas minhas imersões, porque minhas imersões, elas têm de 12 a 14 horas, né? E eu recebo pessoas aqui com desafios. Mas eu oro, e eu sei que eu faço muito pouco ali. Eu oro antes, assim, eu peço para Deus, assim, Deus, faz o que tem que ser feito. Me usa como seu instrumento. Coloca as palavras certas para cada pessoa que eu vá me direcionar aqui, que o Senhor traga as palavras que eu tenho que falar e que ela saia daqui transformada. Que aconteça algo que só o Senhor pode fazer.
Túlio, e a hora que eu vejo o fim do trabalho, assim, são 12 a 14 horas que a gente passa juntos. O que acontece, eu falo, gente, não fui eu sei que não fui eu. E às vezes eu falo para as pessoas, né, não fui eu, não foi você, não. Sobre-humano. É sobre-humano, é além. Você estava ali, você é parte do processo, você é instrumento, você é utilizada como ferramenta, mas não é só você, né? É incrível isso. Eu me sinto dessa maneira. Quando você prega, né? Quando eu subo para trazer uma mensagem, né, uma responsabilidade, e a minha oração sempre é essa também. Que eu consiga falar algo que não está no meu coração apenas, né? Que não tem a ver comigo, né? É uma responsabilidade muito grande impactar e direcionar vidas. Falar, né? Falar o coração das pessoas. Então, e é interessante isso, né? Eu tinha medo também de falar. Conta a sua história. Eu tinha muitos bloqueios, eu acho. Que o primeiro que eu recordo de infância eu fazia muitas imitações e gostava de imitar personagens de TV e tal, e fazia isso em casa. E para alguns amigos próximos. Mas quando alguém falava, numa festa, por exemplo, imita, Túlio, faz aquela imitação, eu travava. Eu ficava com vergonha, eu ficava tímido, ficava embutido. Eu não era nada daquilo, né? Então, não, mas faz tão bem, não conseguia sair e fazer, né? Exatamente essa sensação de, o que vão pensar de mim, o julgamento que vão fazer, será que vão gostar, né? Ficava nessa crise do que o outro está pensando, que muitas vezes é o que nos bloqueia, né? E depois isso foi se modificando para outras esferas, né? Aí, o que o outro vai pensar quando eu prego, quando eu dou uma aula. Decidiu ser pastor, tem que falar, né? E isso se projeta, né? Podia também, muitas vezes eu ficava nessa crise, pensando, e agora? Será que eu tô falando alguma coisa que é importante, que é relevante, está alcançando? E isso me bloqueava. Você acompanhou um pouco dessa trajetória, né? E viu como era uma limitação, assim, era uma dificuldade, né? Eu tinha vontade, eu queria, eu sabia o que dizer. Tem todo o dom, mas, né? não saía não saía natural, né? Então, assim, precisei trabalhar isso com ajuda, inclusive sua ajuda, e outras ferramentas, inclusive essa da entrega, né? De saber, assim, eu sou um ser humano, não sou uma máquina, não sou um robô, não sou PhD, não sou, né, uma pessoa que já está no final da carreira, eu estou no começo de uma jornada, eu não preciso me cobrar tanto ao ponto de que saia perfeito, que saia bom, que saia do coração, útil, que seja livre dessa amarra de ficar preso ao que o outro vai pensar, do julgamento, né, que é tão pesado, que dá medo, né? Um dos maiores medos é o que o outro vai pensar de mim. Nossa, é o grande medo, né? Isso bloqueava. Né? Hoje eu subo com a certeza de que, assim, tudo que eu podia preparar, eu preparei, e agora eu tenho que me preocupar com o que as pessoas vão receber ali, com as pessoas que estão aqui, não comigo mais, né? Que é um ponto de virada. E nessa hora que eu entrego as minhas limitações e vejo a mesma coisa que você. Transformação. Algo sendo potencializado ali e dizendo coisas que eu não pensei, não preparei, os insights que vêm como uma prova de que, assim, a conexão com o divino, com aquilo que é tão, às vezes, deixado de lado, né, em segundo plano, e que pode ser maravilhoso na transformação da mente. Sim. Bom, de acordo com o que eu conheço e de acordo com o livro, eu estou falando do livro porque é um livro best-seller. Sim, muito lido. É a força que transforma. E também tem na oratória, eu sempre falo, né? Uma das grandes viradas de mentalidade para uma pessoa falar bem é ela tirar o alvo dela e colocar o alvo nas pessoas e no impacto que ela vai levar para as pessoas. E quando a gente tem essa conexão com Deus, a gente entende, a gente é capaz de compreender de uma maneira macro, não micro, né? O que a gente está fazendo ali.
o porquê, o propósito de estar ali. E isso foi quando eu passei cada vez mais a direcionar, não mais no medo, mas no que Deus está me mandando fazer ali naquele lugar, né? Podem ser os mais variados lugares. O medo vai ficando, ele vai diminuindo. Agora eu quero que você traga uma coisa aqui, porque eu comento com algumas pessoas que eu ouço a voz de Deus. Eu converso com Deus e eu ouço. Aí as pessoas, algumas falam, mas Cecília, como você ouve, né? Aí eu tento explicar como eu ouço, mas eu falo que eu ouço quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu passo um tempo, né? Que eu tenho uma rotina todas as manhãs. Eu leio a Bíblia e eu faço uma oração e sempre a gente tem um incômodo, né? Um desafio. Um desafio, uma coisa para... A vida ela não é assim, estou pleno. Mesmo na plenitude, a gente passa por desafios. Então, um dia eu tenho uma discussão com o meu marido. Outro dia, minha filha com desafios na escola. Outro dia, uma amiga que eu vejo que está sofrendo muito. Aquilo me traz angústia, porque é uma amiga muito próxima. Então, quando a gente leva isso, eu explico assim, quando a gente leva isso e fala com Deus sobre isso, ele traz a resposta de duas formas para mim. Na própria leitura da Bíblia e nos próximos pensamentos que a gente vai ter quando a gente para. Então, a gente lê a Bíblia, faz uma oração ou vice-versa, e a gente para um pouco, dá um tempo, sai, simplesmente fica ali, de olho fechado, pensando, parece que vem a resposta, assim, amplia a sua mente. Isso é o que eu acredito que seja, mas eu queria que você falasse disso, porque eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora ou que vão nos ouvir, elas podem ter esse desejo também quando a gente fala, e muitas vezes parece uma coisa privilégio de poucos. Uhum. Sabe? Sim. Eu pensava isso antes. Eu tenho uma amiga que a oração dela, ela faz oração, assim, é uma coisa impressionante. Eu pedia para ela orar para mim. Ela ora para mim, sua oração é forte. Porque eu achava que era privilégio de poucas pessoas esse dom, sabe? De ouvir, de conversar. E aí eu vi que, lógico, não é do dia para a noite, mas eu acredito que pode ser, sabe? Pode ser que tem... Hoje eu acredito que possa ser uma pessoa que decidiu e ela começa ali, pode ser que seja, assim, ela mude a vida dela de uma hora para outra. Mas eu acredito que muitas pessoas pensem como eu pensava. O que você diz sobre isso? O que você orienta essas pessoas? Esse processo de reconexão com Deus, ele é um caminho da expectativa do próprio Deus. Quando ele vem ao nosso encontro, né, enviando o seu próprio filho, a ideia é essa. É o caminho da reconexão. É o caminho da graça e da conexão. Então, existe na tradição cristã uma forma de se conectar com Deus chamada Lectio Divina, que traz exatamente mais ou menos isso que você acabou de falar. Eu não conheço essa a leitura de um trecho da Bíblia, que você faz geralmente em voz alta, mais de uma vez, e depois você para e tem uma reação, reflete, ora e até escreve a respeito do que aquilo reverberou em você. Eu não conheço. Não conheço. É antiga e agora está voltando, mas ficou muito tempo esquecida essa prática, né? Então tem a ver com esse movimento mesmo. Eu ouço e depois eu penso, o que essa palavra fala para mim, o que isso reverbera no meu coração, e oro a respeito disso, e escrevo. Escrever? E aí isso faz com que realmente essa interação se potencialize. Sim. Né? Então, às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa, puxa, é um livro tão complicado, né? A maioria das pessoas que nunca leu, nunca parou para estudar a Bíblia falam isso. Isso é privilégio de poucos, de quem estudou.
né? E realmente no começo é muito mais complicado porque você precisa entender um pouco do contexto, mas com o tempo, com a prática, você vai se familiarizando com o texto, com a história e vai entendendo melhor. E aquilo começa a fazer parte da vida mesmo. Você percebe que é uma história, uma grande história, Sim. que o próprio Deus Criador permitiu que fosse registrada, para que a grande versão final fosse o fruto da nossa transformação. Sim. A nossa vida fosse impactada por esse livro. Que é mais best-seller que esse daqui, né? Que é mais best-seller do que esse. Que esse aqui tem lampejos da Bíblia. Da Bíblia, sim. E a Bíblia aponta toda para um único caminho, para a salvação. Sim. Que está no amor, que lança fora todo medo, que é o próprio Cristo. E quando eu paro para ouvir o que ela tem a me dizer, ela traz mudança, ela reverbera. Sim. Se eu parar para orar e refletir e analisar o que é esse trecho que eu li hoje aqui de um salmo, que geralmente na Lectio Divina ajuda a ler um salmo, um evangelho, um trecho, me ajuda a guiar nesse começo. O que isso diz, né? O que esse texto diz para mim? Isso vai mudando a nossa maneira de se relacionar com Deus. Sim. E, assim, para as pessoas que têm interesse, Túlio, em começar a ler, se não lerem, ou já têm uma familiaridade, né? Eu nunca li a Bíblia inteira. Para mim, ainda, o Antigo Testamento é um desafio em muitas partes. Eu começo a ler, a hora que chega numa parte que começa lá, números, eu falo, nossa, minha cabeça fica assim. Qual é a Bíblia que você orienta, sem falar de religião, falar do livro mesmo, tá? Livro Bíblia. A versão, porque hoje tem nos aplicativos, né? Tem a versão. Qual que você acredita? Tem aquela que você me deu. A Bíblia é a Mensagem. A Mensagem, de Eugene Peterson. Isso, é uma tradução do professor Eugene Peterson, que é muito, muito leve, né? Porque é uma tradução mais contemporânea, com uma conexão mais com o dia a dia, uma linguagem mais próxima da nossa. Eu recomendo começar por aí. Fora os aplicativos, que se você baixa, por exemplo, o aplicativo da Bíblia YouVersion. YouVersion é o que eu uso. Lá você tem várias versões, tem algumas orações que você pode seguir ao longo do dia, algumas reflexões pequenas que ajudam a dar um start nessa conversa com Deus. Isso pode ajudar a mente a se voltar para aquilo que a gente falou no início. Sair desse círculo vicioso do medo, do caos, para a luz, para o conhecimento, para a sabedoria, que é o reencontro, a reconexão com o Criador. E que enche, né? Que traz plenitude. Enche. É um novo nascimento. Exatamente. Vou colocar os links, né? Tanto vou colocar não que eu esteja ganhando dinheiro para isso, mas vou colocar um link do livro, da Bíblia, a Mensagem. Que é uma Bíblia escrita numa linguagem muito fácil, muito contemporânea. Vai fluir da leitura. Que todo mundo entende, assim. Sim. Né? Até se você fizer a leitura para uma criança, muitas vezes ela vai entender. A gente usa. Eu comprei para a Glória, para minha filha, a Mensagem de criança. Tem também. Na semana que ela nasceu. Agora a gente está iniciando a leitura. E vou deixar também o link do YouVersion, porque ele tem no aplicativo, quando você coloca lá iniciar, ele traz uma sequência, traz uma pessoa falando, traz um trecho, uma pessoa falando, depois uma mensagem, depois até uma enquete. Um plano de leitura que você pode adotar, temático, às vezes sobre esperança, sobre medo. A leitura anual da Bíblia, o ano inteiro, lendo a Bíblia em um ano, né? Sim, tem. Fazendo a leitura. Tem todas as versões ali, tem a Bíblia completa em todas as versões. Então, acredito que seja, assim, tá sempre junto, né? É uma ferramenta. E tá sempre junto. Então, vou colocar aqui. E aí, Túlio, sabe o que eu queria que você lembrasse também? Se você puder depois me mandar, que eu acho que vai ser muito legal, alguma
pregação, vídeo seu, que a pessoa pudesse se aproximar desse tema do medo, para a gente colocar também Sim. aqui na descrição do episódio, para que as pessoas, além de conhecerem mais sobre o tema, poderem conhecer você também mais. Ótimo. Tá? O Mando que você sim. acha dessa ideia? Com certeza. Vocês vão querer o Túlio para irmão também. Vocês vão querer o Túlio para irmão, eu tenho certeza absoluta. E aí, eu coloquei aqui para a gente falar também, nas minhas reflexões, algo que eu já até toquei, mas que o plano de Deus para a nossa vida é o nosso melhor. Sim. Né? O plano de Deus é o que você falou, né? Jesus veio para que a gente encontrasse a salvação, para que a gente vivesse em conexão com Deus. E é essa jornada trazendo o meu melhor. Então, eu penso que quando a gente tem pensamentos ruins, né? Que a gente deixa que o diabo tomar conta e a gente não monitora, a gente está se afastando desse melhor, né? Desse melhor, desse plano que Deus tem para a gente. E quando a gente passa a limpar a nossa mente e a viver a paz, a harmonia. E eu não estou falando isso que eu pratico todo dia, né? Que isso está presente comigo todo dia, mas eu sei que é uma constante. Eu vejo na minha vida, assim, se eu descuido desse trabalho espiritual, dá uma semana, 10 dias, a mente, eu falo que a mente, ela é uma espiral. Ela não é uma linha reta. Ela é uma espiral. Então, a gente vai nutrindo. Vai nutrindo, vai nutrindo, vai nutrindo, vai nutrindo. Só que se você para de nutrir, ela começa... Você se afasta e começa. E eu entendo, hoje, depois da leitura desse livro, mais ainda, que a principal coisa que a gente tem que fazer na vida é cuidar dos nossos pensamentos. E o livro é muito claro aqui. Não vai ter antídoto contra esses pensamentos que levam a gente para a nossa pior versão. Para o medo, que faz com que a gente sabote a nossa própria vida. Um único caminho, ele fala aqui, é a confiança e a fé. A fé, né? A confiança no sentido de fé e a oração. Eu acho que no mundo atual que a gente vive, a gente não deixa de pensar nunca. A gente só precisa escolher quais são os pensamentos, o que está nutrindo a nossa mente. O tempo todo a gente recebe conteúdo, o tempo todo a gente é alimentado nas redes sociais, nas mídias diversas. O conteúdo chega. Eu vou digerir, eu vou me nutrir, eu vou me alimentar, me abastecer deste conteúdo que está chegando. Talvez falte um filtro, né? Uma intencionalidade maior na busca, né? Como o livro caiu no seu colo, mas para alguns que estão ouvindo e assistindo agora o podcast, esse livro está como uma indicação e tantas outras leituras e links que vão ser colocados aqui. Como eu vou nutrindo a minha mente, o meu coração, abastecendo de coisas que realmente me fazem crescer e caminhar em direção a uma mudança de mentalidade, de realidade, para o bem. Né? Evolução pode ser para o bem ou para o mal. Exatamente. Né? Como eu vou evoluir para o bem? A partir do que eu me alimentar, do que eu me abastecer. Que é uma outra coisa que ele fala, do hábito. Sim. Cuide do que você vê, cuide do que você deixa entrar e do que você faz repetitivamente. E a gente não tem feito essa reflexão. A gente não tem tido muito esse filtro. Então, acho que é importante a gente parar e pensar. O que eu quero que abasteça a minha mente e o meu coração, quais são as fontes que realmente eu vou ouvir e vou dar sentido, dar voz para minha mente e meu coração. Né? Que as redes sociais, elas são feitas de uma maneira tão inteligente, né, para captar a atenção da pessoa, que quando a pessoa viu, ela não está mais filtrando, ela só está ali. Sim. Consumindo, né? Sim, e isso é perigoso. É muito perigoso, muito perigoso. Entrar deixar a mente ser conduzida, né, de uma maneira aleatória, mas que não é aleatória, né, é muito intencional. Alguém está fazendo esse movimento por trás. Exatamente. Então eu preciso refletir. O livro fala disso, né, dessa reflexão, da gente ter a capacidade de reflexão e não deixar alguém pensar.
no nosso lugar. Exatamente. É isso que ele fala, não deixar alguém pensar por nós. Porque o mundo está cheio de gente fazendo, cheio de energia, de gente, de intenções, fazendo com que a gente saia, né, desse alinhamento, do que a gente quer, do que a gente nasceu para fazer, do nosso propósito maior. Com certeza. Muito bom. Túlio, muito obrigada por essa conversa, mais que especial. Eu falei que seria mais que especial. Para mim foi. E para mim também, na qual eu aprendi muito. Aprendi sobre, como que é o nome? A Lectio Divina. A Lectio Divina, que agora eu vou pesquisar mais e eu vou começar a escrever de manhã, porque eu não escrevo. Isso, é uma reação. A gente está acostumado à oração. A primeira oração, na verdade, é a leitura. Não é a nossa fala, é a fala de Deus ao nosso encontro através da sua palavra. Então, ouvir a voz dele primeiro. É a primeira coisa, é a sequência. Antes de eu falar, eu preciso ouvi-lo. Uhum. Depois reagir. Tá, perfeito. Aí, para você que tem medo de falar em público, para você que tem medo de falar com o seu chefe, para você que tem medo de colocar a sua ideia numa reunião, por achar que as outras pessoas não vão valorizar a sua ideia, é um excelente caminho. E para você também que tem outros medos, né? Ou se você tem esse e outros, como era o meu caso, né? Hoje eu só tenho outros, não tenho mais o medo de falar, mas eu acredito que esse episódio foi um presente para mim, e tenho certeza que para todas as pessoas que vão ouvir. Muito obrigada por você trazer sua energia, sua paz, seus conhecimentos, suas experiências para somar tanto na nossa vida. Que bom. E somar para o Oratório Executivo. Fico feliz e grato por essa oportunidade. Eu que agradeço imensamente. E você nos ajude a fazer com que mais e mais pessoas conheçam esse conteúdo, tenham acesso a esse conteúdo, que é de extrema relevância para a vida que a gente vive agora, e eu te convido a acreditar que para a vida que vem aí, cada dia vai ser mais necessário a gente ter essa conexão com o nosso Criador, viver em fé e oração. E se você ficou com alguma dúvida, quiser fazer um comentário, quiser colocar aqui como esse episódio impactou a sua vida, pode colocar aqui, que o que for para mim eu respondo, o que for para o Túlio eu mando para ele responde. E foi uma alegria ter você aqui até o fim. Obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.